Vamos lá. O fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Existe um só fruto do Espírito Santo que contém 9 qualidades. As qualidades formam o fruto do Espírito Santo. E esse fruto precisa estar presente em nossas vidas para conseguirmos ser a luz e o sal da terra que Cristo falou que somos. O fruto do Espírito Santo possui 9 qualidades. Hoje vamos estudar a quinta, que é a benignidade. Então, sempre a parte inicial do estudo é o mesmo trecho, citando Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas logo em seguida, cada domingo vem uma qualidade diferente do fruto do Espírito Santo. Hoje nós iremos falar sobre a benignidade. O que é benignidade? Benignidade é um termo que se refere à qualidade de ser benigno, ou seja, ser amável, gentil, bondoso e generoso. É a disposição de tratar os outros com bondade, consideração e compaixão. O oposto de benignidade é malignidade, malquerência, desprezo. Aquele que não é benigno é maligno. Podemos notar que a benignidade e a malignidade, bem ou mal, procedem do interior da pessoa. Então a benignidade é algo que vem de dentro, é algo que tem dentro de você. Ou você tem uma inclinação para fazer coisas boas, ou você tem uma inclinação para fazer coisas más. Se você tem uma inclinação para fazer as coisas boas, você é uma pessoa benigna, você tem a benignidade na sua vida. Agora nós não podemos esquecer que quem consegue sondar os nossos corações para verificar quem verdadeiramente nós somos, é o próprio Deus. E Deus, ao sondar os nossos corações, Ele sabe se é uma pessoa verdadeiramente benigna, se é uma pessoa que tem na vida dela a benignidade, ou se é uma aparência. E eu vou até citar uma passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos mostra claramente como é que Deus ele analisa o ser humano. Olha o que está escrito, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atenta para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nesse versículo, Deus está falando com o profeta Samuel sobre a escolha de um novo rei para Israel. Samuel havia se impressionado com a aparência de Eliabe, um dos filhos de Jessé, pensando que ele seria o escolhido de Deus para ser o novo rei. No entanto, Deus orienta Samuel a não julgar pelas aparências externas, dizendo que ele não vê como os homens veem. Deus olha para o coração, ou seja, ele avalia as intenções, caráter e motivações internas de uma pessoa, em vez de se basear apenas na aparência física. Então nós encontramos esse relato bíblico, quando o profeta Samuel foi ungir um novo rei, e Deus, ele mandou ir na casa de Jessé, que um dos filhos de Jessé seria o novo rei, aquele que iria substituir Saul. E o interessante, quando ele chegou na casa de Jessé, Jessé tinha um filho chamado Davi, e esse jovem estava cuidando das ovelhas, estava cuidando do rebanho. É tanto que Davi não foi nem convidado para aquela reunião. Estava Jessé e os demais filhos e o profeta. E começou a entrar os filhos de Jessé diante do profeta. Quando o profeta viu Eliabe, ele se impressionou. A estatura, a postura. E ele falou: certamente é este o ungido do Senhor. Só que naquele momento Deus veio e ministrou o coração dele. Deus veio e falou com ele: Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê.
O homem vê o que está diante dos olhos, eu olho o coração. Então Deus estava mostrando para o Samuel que ele estava errado em achar que seria Eliabe. Passaram os filhos de Jessé, Deus não confirmou nenhum. Samuel pergunta para o Jessé: não tem mais ninguém? Jessé falou: tem um jovem que está cuidando lá do rebanho. Ou seja, ninguém colocava crédito, confiança que Davi poderia ser o rei. Era um jovem. E ali Samuel mandou chamá-lo. Nós só vamos comer quando Davi chegar. Quando Davi entrou, Deus confirmou: é esse. Então, voltando para a questão da benignidade, irmãos, muitas coisas vêm sobre as nossas vidas de acordo com o nosso interior. Não é de acordo com o exterior. Porque às vezes o exterior tem pinta de crente, jeito de crente, fala de crente, mas interiormente Deus olha e fala: não tem nada de servo. Então nós não podemos esquecer que o ser humano, ele tem um poder para conseguir enganar o ser humano. Às vezes o ser humano se deixa enganar. Olha o Samuel aqui sendo enganado pela postura do Eliabe. Um homem de Deus. Nós não estamos falando de um ser humano comum que não tem intimidade com Deus. Estamos falando de um profeta, alguém que é sensível a Deus. Quando ele bateu os olhos, ele falou: é esse. O nosso interior traz para as nossas vidas bênçãos. O nosso interior traz para as nossas vidas maldição. Por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina a se examinar. O que é que tem dentro de nós? O que tem dentro de nós é o que verdadeiramente nós somos. As nossas intenções do coração é aquilo que verdadeiramente nós somos. É comum você encontrar pessoas que elas passam pela vida e parece que nem tem problemas. Lógico que tem problemas, mas são coisas que tiram de letra. Mas em compensação tem pessoas que você vê que ela não consegue se ver livre de problemas. Ela termina de resolver um grande, entra em outro maior. Termina de resolver aquele e já está entrando em um outro. Ela precisa sondar o coração. Ela precisa sondar o interno. Ela tem que confrontar a sua vida interna com o que Deus fala. Só citando aqui um exemplo. Tem aqui o irmão Wesley. Vem aqui, meu filho. Meu Deus do céu. Está aqui o irmão Wesley. Eu posso falar: eu te amo em Cristo. Gente boa, você sabe que eu te amo. Mas aqui dentro, desgraçado, peste, tu não morre não, porque tu não some, peste. Te amo, irmão, você pode ser. Deus vai me julgar pelo que eu falo ou pelo que tem dentro? Então, se eu olho para ele, independente de quem ele seja, é um tranqueiro, só um exemplo, é um tranqueiro, é alguém que não vale nada, um exemplo, não importa, aqui tem que ter amor. Se eu não consigo amá-lo, eu perco com isso. Não é concordar com ele, não é bater palmas para os erros dele, mas se eu não conseguir amá-lo no mundo espiritual, eu já me complico. Então vamos lá. O que tem no seu interior para com as pessoas que moram dentro da mesma casa que você? O que tem dentro do seu interior com as pessoas que trabalham no mesmo ambiente que você? O que tem dentro do seu interior para com a sua vizinhança? O que tem dentro do seu interior para aqueles que são da igreja, para com os irmãos que estão na igreja? É o que tem dentro do seu interior, é aquilo dali que vai trazer para a sua vida bênção ou maldição. Não é o pastor ou qualquer outro pregador que vai chegar para você e vai falar: isso daí, você está certo ou você está errado. Não, é o Espírito Santo que vai sondar o íntimo do seu coração. Vamos dar sequência. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, está escrito:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Nessa passagem, o apóstolo Paulo destaca várias virtudes que os cristãos devem possuir. Paulo lista as seguintes virtudes. Primeira, ele fala sobre entranhado de misericórdia. Você está envolvido com a misericórdia. Significa ter um coração cheio de compaixão e empatia pelos outros. O que é empatia? É você se colocar no lugar daquela pessoa. Então, a pessoa que usa de misericórdia, ela sempre vai se colocar no lugar daquela pessoa. Ela sempre pensa, se fosse comigo, como eu gostaria que agisse. A pessoa que não tem misericórdia, ela olha para os outros, para os erros dos outros, e ela quer ver sentença. É uma vingança transfigurada em discurso de justiça. Nós temos que ter esse cuidado, porque tem a justiça de Deus, que nós temos que querer, e tratando do ser humano, eu sempre aconselho a orar buscando misericórdia, porque se nós orarmos buscando justiça, dependendo da justiça que nós estivermos buscando, se outro também estiver orando por justiça ao nosso respeito, nós podemos nos complicar. Então sempre aconselho orar por misericórdia, porque o ser humano ele precisa de misericórdia. O juízo final vai vir. O juízo final vai chegar para todos. A sentença final vai chegar para todas. Então nós temos que orar sempre pedindo misericórdia, me referindo ao ser humano. Eu não estou falando aqui algumas coisas que precisa ser feita justiça e você orar para a justiça, para Deus fazer justiça. Não estou falando que é errado não é isso não. Não generalize o meu discurso, achando que é 100%, que só pode ser misericórdia. Não é isso não. Mas quando Deus ele fala a respeito da misericórdia, e deixa bem claro que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, é a prova de nós não sermos destruídos, consumidos. Se Deus olhasse para nós só com um olhar de justiça, nós estávamos destruídos. Então Deus ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Então a pessoa que é benigna, ela consegue ter esta misericórdia para com as pessoas. Ela tem esse sentimento. Ela não olha para as pessoas, essa é um safado, não vale nada, que não sei o quê, eu não quero, não. É sempre compreendendo o ser humano. Mas compreender não significa concordar. Compreender não significa bater palmas para o erro. Hoje nós encontramos uma sociedade batendo palmas para o erro e querendo forçar a igreja de Cristo bater palmas para o erro. O erro é erro, o pecado é pecado, nunca deixou de ser pecado e só vai deixar de existir pecado na face da terra quando Cristo retornar para resolver tudo. Enquanto isso, o ser humano vai estar pecando e cada vez mais o ser humano quer que a humanidade aceite o pecado como algo normal. Pecado é pecado e nos leva à destruição. Pecado é pecado e nos leva ao inferno. Benignidade. Aqui o apóstolo Paulo falou sobre benignidade. Ser bondoso, gentil, amável e generoso em suas ações. Humildade. Ser humilde implica evitar arrogância, reconhecendo que todas as coisas boas vêm de Deus e não se considera superior aos outros. A pessoa humilde, ela não se sente melhor do que ninguém. Ela não se sente a cereja do bolo. Ela não se sente a especial. Eu sou especial, os demais não. A pessoa humilde sabe que todos nós somos iguais diante de Deus. Existe hierarquia em todos os lugares, existe hierarquia em todos os departamentos, mas ela está num patamar de humildade, ela não se sente melhor que ninguém. Por mais que ela tenha uma posição de chefia, por mais que ela tenha que agir como uma pessoa que possui uma liderança, mas o seu sentimento, o que tem dentro do seu coração para com os seus subordinados, não é um sentimento de superioridade. Eu sou a cereja do bolo. Não, irmãos, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Deus olha para cada um de nós
de uma forma especial. Deus, Ele quer que cada um de nós proceda de uma forma que o agrada. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que nós temos que respeitar os nossos superiores, a mesma Bíblia Sagrada fala que nós temos que ter cuidado como tratamos os nossos subordinados. Porque eles também, os subordinados, têm um Senhor no céu. Então, a Bíblia deixa bem claro, olha, você está debaixo de uma autoridade, respeite essa autoridade. E quanto à autoridade, respeite esse subordinado, porque ambos têm um Senhor no céu. Então, a pessoa que é humilde, ela não se sente estrela, ela não se sente insubstituível. Ah, sem mim, nada podereis fazer. Não, isso é para gente orgulhosa, para gente soberba. Quando a pessoa acha que já deixou de ser. Quando a pessoa acha que Deus precisa de mim, já perdeu o ministério. Porque Deus, Ele é Senhor, está acima de tudo e de todos. Deus, Ele tem peças, ferramentas em tudo que é lugar. Então a pessoa nunca pode se sentir uma pessoa acima da média. Quando a pessoa se sente acima da média, Deus precisa abater esta pessoa, levar ela no pó, para ela entender que ela não passa de um servo. Aliás, quando eu falo não passa de um servo, não de uma forma como se fosse algo sem valor. Pelo contrário, é uma posição muito nobre. Ser servo é uma posição muito nobre que Deus nos proporciona. Aqui fala também sobre a mansidão. A mansidão envolve ser gentil e amável, mesmo em situações difíceis e confrontadoras. Também fala sobre a longanimidade. Esta palavra descreve a qualidade de ser paciente e suportar com paciência as dificuldades, provocações ou ofensas dos outros. Paulo exorta os crentes a suportar uns aos outros e perdoarem uns aos outros, assim como Cristo perdoou. Isso implica em ter um espírito de reconciliação e perdão, lidando com os problemas e conflitos de maneira amorosa. Estes versículos destacam o papel fundamental da benignidade, misericórdia, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo está encorajando os cristãos a viverem de maneira que reflita a bondade e o amor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo transmite aqui em Colossenses. Como nós temos que agir, como nós temos que proceder. Vamos só ler novamente Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Aqui mostra qualidades que precisamos ter em nossas vidas. Para quê? Para conseguir viver bem no meio do ser humano. Porque o ser humano é complicado. O ser humano não é fácil de lidar. Por isso precisamos ter virtudes e qualidades em nossas vidas, porque as tais nos proporciona vivermos em comunhão, vivermos bem uns com os outros. A própria Bíblia deixa bem claro a respeito do ser humano. Algumas pessoas você tem que suportar, suportando-vos uns aos outros. Isso significa que tem gente que é difícil. Continuando. O servo do Senhor, que tem o fruto do Espírito Santo em sua vida, possui a benignidade. Sendo assim, ele se preocupa em ser uma pessoa que ajuda ao seu próximo, dentro de suas condições. Ou seja, ele segue a orientação passada em Isaías capítulo 1, versículo 17, que diz: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha que interessante. Olha o que Isaías fala: aprendei a fazer o bem. A pessoa não nasce sabendo fazer o bem. A pessoa nasce com a inclinação para o mal. Precisa ensinar uma criança a mentir? Não. Ela aprende só. Precisa ensinar uma criança a ser individualista? Não querer dividir as coisas? Não, ela já tem isso dela. Então, o bem você tem que aprender.
O homem nasce com a inclinação do pecado por causa do erro de Adão e Eva. E ele precisa aprender a fazer o bem. E tem bem que ele vai fazer, que ele irá fazer sem amor. É um bem, mas ele faz sem amor. Então não tem recompensa de Deus. Ele precisa buscar em Deus ter o amor, para que o bem que ele venha fazer, venha a ser um bem que se encaixa no padrão de recompensa. Aí deixa bem claro, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Na vida, nós teremos oportunidades para fazer o que é certo e para fazer o que é errado. A pessoa tem que analisar o que é justo, o que é correto fazer. O que não fere a palavra de Deus nessa tomada de decisão. Então a pessoa tem que procurar fazer o que é justo. Ajudai o que é justo, ajudai o oprimido. Tem pessoas que por si própria ela não consegue sair do buraco, ela não consegue dar a volta por cima, ela não tem forças para conseguir vencer. Aí entra a pessoa de Deus que dá um empurrão para essa pessoa, ajuda esta pessoa. Aí fala, fazer justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Por que manda dar assistência a órfãos e viúvas? Naquela época, o órfão e a viúva sofria muito, porque não tinha amparo nenhum. Então, quando uma mulher ficava viúva, os filhos ficavam órfãos, a tendência era padecer, justamente porque não tinha ali quem a sustentasse. Nas nossas leis tem um amparo, então os órfãos e as viúvas, eles têm um amparo do Estado. As viúvas, geralmente, elas têm ali uma pensão, um benefício, uma coisa e outra. Mas aquelas pessoas que precisam de suporte, a pessoa precisa dar um suporte dentro de uma realidade, dentro daquilo que é necessário. E falando da questão de órfãos, hoje nós encontramos muitos órfãos de pais vivos. Pastor, mas o correto não é ser de pais mortos? Sim, ficou órfão porque perdeu os pais. Mas hoje uma grande parte, mas não é pequena não, é uma grande parte das crianças e dos jovens sempre foram órfãos de pais vivos. Ou seja, estando e não estando é a mesma coisa. Existindo e não existindo é a mesma coisa. Então essas pessoas precisam o quê? De pessoas que orientem, chegar nessas crianças, chegar nesses jovens e começar a orientar sobre a vida, começar a orientar sobre o que é certo, o que é errado. Então vai estar dando um suporte para esses órfãos de pais vivos. Mas o contexto bíblico aqui não é nesse sentido que eu estou falando não, era uma assistência mesmo, certo, de alimentação, de apoio e assim sucessivamente. E os órfãos aqui citados é de pai mortos mesmo, não tem nada a ver de pai vivos. Também não estou aqui adulterando a palavra, estou só trazendo para a nossa realidade, e nós sabemos que isso que eu estou falando tem tudo a ver com a nossa realidade do dia a dia. Então nós finalizamos aqui falando a respeito da benignidade. No próximo domingo daremos continuidade falando mais uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Feche os olhos, por favor, coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Pai, alcançar cada pessoa aqui presente, abençoar cada uma com a tua graça e com a tua unção, derramando do teu poder e da tua virtude. Pai, alcança o teu povo, que a benignidade possa estar presente na vida de cada um. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.